de resolução de exercícios, Banca CESP 2010, Arquivologia. Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, vamos para mais uma aula de resolução de exercícios. Nesta aula, o tema chama-se Arquivologia. Nós iremos resolver 55 exercícios da Banca CESP de questões que caíram em provas de concurso público em 2010. Sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para que você fique competitivo no seu concurso. Aliás, essas questões, fiz uma avaliação, são questões que têm de média a alta complexidade de resolução. Se você pegou esse concurso, se você pegou essa bateria de exercícios, você acertou aproximadamente das 55 umas 40 questões, você pode ter certeza que você está competitivo na disciplina Arquivologia. Porém, você sempre deve focar e buscar os 100%. Então, vamos fazer agora conjuntamente esse exercício, depois você refaça essa lista novamente, porque isso poderá ser um diferencial na sua aprovação. E cada ponto em concurso público, ponto é ponto. Não adianta você dizer, direito administrativo, constitucional, língua portuguesa, informática, ponto é ponto. Então, a matéria, a arquivologia, eu julgo ela matéria bastante tranquila, fácil aprendizado, não é um conteúdo muito extenso, na qual você pode fixar, você pode estar pontuando bastante, indo muito bem na prova de arquivologia, e assim você somando para a sua aprovação. Sem mais delongas, vamos à resolução. Anatel CESP. Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os itens a seguir. Primeiro, os princípios arquivísticos, entre eles o princípio de respeito aos fundos, que fundamentam a prática arquivista contemporânea, foram elaborados nos últimos 40 anos, principalmente a partir da chamada explosão da informação. E agora? Essa questão está incorreta. Por que, professor, que está incorreta? Simplesmente no trecho que diz aqui, ó. Primeiro, o princípio de respeito aos fundos é um princípio arquivístico? Perfeito, positivo. Ele é um princípio da arquivologia. Segundo ponto que você deve se questionar nessa questão 01. Que fundamenta a prática arquivística contemporânea foram elaborados nos últimos 40 anos? Errado. Não foi elaborado nos últimos 40 anos. Ele foi elaborado muito antes. Tenho para vocês um slide complementar, é o slide número 2, na qual eu trago um pequeno texto para vocês, onde eu digo para vocês que esse princípio de respeito aos fundos, ele foi aqui, ó, ele teve seu início no Departamento do Ministério do Interior da França, em 24 de abril de 1841. 1841. Ele começou em 1841, ele teve todo o contexto histórico e ele foi consagrado no finalzinho, aqui, ó, no finalzinho, no parágrafo 2º do slide número 2, ali, ó, ele foi consagrado, aqui, o evidente valor teórico de tal princípio, não menor de seu interesse prático para a classificação dos arquivos, foi de imediato reconhecido pelos arquivistas e historiadores da maioria dos países da Europa, tendo chegado tardiamente aos Estados Unidos da América, em princípios do século XX. A sua consagração definitiva se deu somente em 1964, durante o 5º Congresso Internacional de Arquivos realizado em Bruxelas. Ou seja, a questão está errada, ela está incorreta. Questão número 2. O segundo nível do princípio da proveniência, de acordo com os arquivistas canadenses, determina a observância do fluxo natural e orgânico que foram acumulados documentos. Correto? Essa questão está super correta. Em relação ao princípio da proveniência, digo para vocês, aproveito e vou corrigir essa questão, vou lhe passar uma dica importante. Eu desconheço o concurso público que cobre a disciplina Arquivologia que não caia uma questão de princípios. O princípio da territorialidade, o princípio da proveniência, da organicidade, sempre cai uma questão em relação a princípios. E desses princípios, o que mais é cobrado no concurso público é o princípio da proveniência.
Sendo assim, vamos aproveitar e fazer uma breve ajuda à memória sobre o princípio da proveniência. Slide número 3. Acompanhe fazendo um favor. O princípio da proveniência. Princípio fundamental, segundo a qual os arquivos de uma mesma proveniência, não devem ser misturados com os outros de outra proveniência e devem ser conservados de acordo com a ordem primitiva, caso exista. Quais são os objetivos do princípio da proveniência? Slide número 4. Garantir a preservação da ordem administrativa da organização dos documentos. Mantém a integridade administrativa dos arquivos de uma unidade. Mantém o pleno valor de testemunho dos documentos e favorece a recuperação da informação. Então a questão 2 está correta. Questão 3. O princípio da territorialidade. Deve ser utilizado no lugar do princípio da proveniência ou de respeito aos fundos quando se tratar de documentos de escritórios ou representações estaduais de um órgão ou agência de regulação. Errada, não tem nada a ver uma coisa com outra. Cada princípio é um princípio. O princípio da proveniência nós já falamos para vocês. O que ele visa no princípio da proveniência? Não deve ser misturado com de outra proveniência os arquivos, os documentos. Porém, o arquivo da territorialidade diz o seguinte, que você deve manter esses documentos, esses arquivos, próximo do local onde eles foram elaborados, produzidos. Para quê? Para você manter eles sempre em atividade. E você não deve afastar esse arquivo dos fatos na qual ele está registrando. Esse é o princípio da territorialidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então a questão 3 está incorreta. Questão 4. Um documento de arquivo é confiável quando o conteúdo pode ser considerado uma representação completa, precisa das operações, das atividades ou dos fatos que o criaram. Correto. Um documento de arquivo é confiável quando o conteúdo pode ser considerado uma representação completa e precisa das operações, das atividades, dos fatos que o criaram. Exatamente. Em relação a esse assunto, eu queria dizer para vocês o seguinte: existe na arquivologia um tema chamado características dos documentos arquivísticos. Essas características dos documentos arquivísticos servem justamente para garantir essa representação precisa, completa das operações dos fatos que o criaram. Professor, tudo bem, quais são essas características? Olha só, anotem no caderninho de vocês. Primeiro, da imparcialidade, da autenticidade, da naturalidade, do interrelacionamento, da unicidade. Esses são os principais requisitos e características dos documentos arquivísticos. Esses são os principais documentos. Eu não vou dar uma lida completa para vocês, eu não vou fazer uma leitura para vocês do significado de cada requisito desse. Por quê? Porque no decorrer da elaboração das questões, nós iremos comentar alguns deles, os mais importantes para vocês. Então, a questão número 4, ela está correta. Não tem nada que prejudique o seu entendimento. Questão número 5. A proteção dos documentos de arquivo em relação a qualquer adição, supressão, modificação, utilização ou ocultação é ação importante para garantir a autenticidade do documento de arquivo? Correto. Olha só, autenticidade. Autenticidade é o quê? É uma característica dos documentos arquivísticos. Nós estudamos que nós temos 5 características. A primeira característica está no material de vocês, ó, imparcialidade, o segundo, autenticidade, terceira, naturalidade, quarto, interrelacionamento e o quinto, a unicidade. Aqui diz o quê? Para garantir a autenticidade do documento. Antes de ir para a resposta, eu vou fazer o seguinte para vocês. Olha como é que você deve estudar para concurso. Está cobrando a questão 5 o quê? A característica do documento, característica essa da autenticidade. Vou fazer a leitura do material que está na mão de vocês, que está disponível para vocês, sobre a autenticidade. Detalhe, por favor, o material está disponível para vocês, tá? Você só ir lá no material, fazer o download em PDF e acompanhar o material com a nossa querida aula. Vamos lá, autenticidade. Está ligado ao processo de criação, manutenção e custódia. Os documentos são produzidos
de rotinas processuais que visam ao cumprimento de determinada função ou consecução de alguma atividade. E são autênticos quando são criados e conservados de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados a partir dessas rotinas estabelecidas. Isso diz a teoria do princípio da autenticidade. Agora vamos fazer a leitura novamente da questão número 5. 5. A proteção dos documentos de arquivo em relação a qualquer adição. A proteção dos documentos de arquivo em relação a qualquer adição, supressão, modificação, utilização ou ocultação é ação importante para garantir a autenticidade do documento de arquivo correto. É exatamente essa uma das características fundamentais dos documentos de arquivos, documentos arquivísticos. Então, a questão 5 está correta. Vamos continuando. Vamos lá, próxima. Desde o desenvolvimento da arquivologia como disciplina, a partir da segunda metade do século XIX, talvez nada tenha revolucionado tanto quanto a concepção teórica e os desdobramentos práticos da gestão ou da administração de documentos, estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial. Para alguns, trata-se de um conceito emergente, alvo de controvérsias e ainda restrito como experiência a poucos países. José Maria Jardim, O Conceito e a Prática da Gestão de Documentos, Rio de Janeiro, Acervo, volume 2, número 2, página 35 a 42, julho e dezembro de 1987, com adaptações. Tendo como referência inicial o texto acima e a respeito da gestão de documentos, julgue os itens que se seguem. Questão 6. A gestão de documentos surgiu com o objetivo de resolver problemas de prestação de documentos e de valor primário dos arquivos permanentes das organizações públicas e privadas. E agora, gente? O que nós vamos falar? Primeiro, a questão número 6 está cobrando o quê? Qual que é o assunto inerente da questão número 6? O que a banca examinadora quer cobrar de você, meu querido aluno, minha aluna? Ele quer cobrar aqui, ó, o amarelinho, gestão de documentos. Ótimo, gestão de documentos. Professor, o assunto é gestão de documentos, sim. Sendo gestão de documentos, professor, onde que eu tenho o principal conceito de gestão de documentos? A gestão de documentos, ela está prevista no artigo 3º da lei, 8159 de 91. É uma lei importantíssima para os nossos estudos. Então, nessa lei, ela faz o quê? Traz o conceito da gestão de documentos. O que diz o artigo 3º? Olha só. Artigo 3º da Lei 8.159 de 91. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação e uso, avaliação e arquivamento de documentos em fases corrente e intermediária, visando a sua eliminação, o recolhimento para guarda permanente. Então esse é o conceito de quê? Eu acabei de fazer a leitura do conceito especial de gestão de documentos. Vamos voltar à questão número 6. A gestão de documentos surgiu como objetivo de resolver os problemas da preservação dos documentos de valor primário, dos arquivos permanentes das organizações públicas e privadas. Errado, não tem nada a ver uma coisa com outra, ele confundiu, gente. Olha aqui, a preservação dos documentos de valor primário dos arquivos permanentes, não, gente, negativo, ali vem aqui, ó, conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à atividade de produção, tramitação e uso e avaliação do arquivamento dos documentos em fases corrente e intermediária, visando a sua eliminação e recolhimento para o arquivo, para a guarda permanente. Questão 6 está incorreta, está errada. Questão fácil.